Salve, salve pessoal, e aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, o bolsonarista tá não, papai. Oxi, o bagulho tá doido, parece um lavagado. Ah, mais de milhão. Oxi, vou trazer aqui um interrogatório, tá ligado? Da mulher lá do 8 de janeiro. Bagulho de flagrante dentro do Senado, tá ligado? Não, tava lá. Orando. Sem pano, meu velho, 14 anos. Não tava, o celular dela tava funcionando não no dia não. E aí, pai, tava sem arquivo, mas as câmeras pegou, meu velho, sem pano. E outra coisa, flagrante também, tá ligado? Não tem nem como pensar que é inocente. Por favor, se inscreve no canal, deixa like e comentário pra ajudar nós em bagulho de engajamento, na humildade. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Não, na dúvida, deixa eu sem anistia aí, tá ligado, papai? E ela era bagulho de empolgação mesmo, com negócio de golpe. Na rede social mesmo, ela botou assim, ó: o poder manda do povo, mas quando os políticos não atendem o clamor do povo, foi isso que aconteceu. Até milhares podem ser presos, mas uma população em milhões reunidas não. Sabe por que chamam de golpistas e antidemocráticos? Porque a população nas ruas incomoda. É um vexame internacional para o governo e principalmente, eles sabem que dá certo quando nós unimos. E botou uma foto do bagulho de Sri Lanka, tá ligado não? E pá, eles querem imitar, meu velho. É basicamente a confissão do bagulho, doido. Aí vem as ideias, meu velho, aqui ó, G1 já dizendo que 11.300 ela pegou de auxílio de benefício social, de Bolsa Família, auxílio emergencial e auxílio Brasil, tá ligado não? E a mãe dela é pensionista de bagulho de militar, tá ligado? Eu tava vendo aqui uma ideia que a mãe dela dizendo aí, pá, que tinha implorado pra ela não ir pro bagulho, pra Revolução dos Mané e pá, e já tinha dado até o pano. Minha filha, oxe, eu sou viúva de militar, vocês não fizeram nada até agora, não vão fazer não, vá não. Aí sabe qual foi a ideia da pirraia? Ah, mãe, a senhora sempre quer cortar mais asa. O passarinho vai ficar engaiolado, meu véi. E ela, meu velho, oxe, ela é audaciosa. Ela abriu uma vaquinha pedindo 100 mil na internet, meu velho. Disse que 50 mil era só pra ela voltar a estudar. Vê que brisa esse bolsonarista é, meu velho. E tava dizendo lá na matéria que a princípio o bagulho da vaquinha dela que ela colocou era de 1 milhão. Aí depois ela falou, não, 1 milhão é muito, deixa eu baixar pra 100 mil, deixa eu tirar um zero. Ah, mamãe, pede pra Bolsonaro que ele ganhou foi 17, papai. E tem até uns policiais aí reformando bagulho de piscina que também tava um tempo atrás recebendo uns pix aí, se é que não tá recebendo ainda. O bagulho é doido no meio desses bolsonaristas, meu velho. Ele gosta de ajudar quem não precisa, tá ligado não? Mó lombra. Eu vou trazer até logo aqui um vídeo no interrogatório dela quando sai do bagulho lá e pá. E dela lá dentro do Senado. Agora eu tenho que me orgulhar. Ó a alegria, amor, velho, da condenada, tá ligado não? Pela tornozeleira, eu tenho pelo que me orgulhar. Vê a braba, amor, velho. Xandão, guarda essa galera que ela é periculosa, tá ligado não? Altos benefícios social, mas oxi, meu velho, é porque a mãe tava se enrustindo, aí essa galera é toda cheia de querer burlar sistema, né, meu velho? A mulher, quando vê isso, nunca passou fome, nunca teve uma dificuldade na vida e pá, e quer ficar mamando na teta do governo e ainda quer dar golpe de estado, achando que o governo é ruim, porque deu oportunidade. Meu irmão, na moral, dessa galera, eu sei não, meu velho. Não disse que ela ia se orgulhar? E aqui é o bagulho da imagem dela lá dentro do Senado, tá ligado? Opa aí, meu velho. Oxi, as ideias da galera. Vê como é que ela pensou que ia conseguir dar um golpe de estado. Ó a estratégia, ó a estratégia. Invadir o prédio público, se ajoelhar e ficar orando por uma intervenção militar.
Só que Lula é ligeiro demais, meu velho. Dá uma intervenção federal louca do jeito que os militares não se envolvem, tá ligado não, meu velho? Então, senhora Roberta, vamos aqui iniciar pela primeira fase do interrogatório. Rememoro que nessa primeira etapa a senhora é obrigada a responder o que eu vou lhe perguntar. Gostaria que a senhora falasse o seu nome completo e a sua data de nascimento. Roberta Jéssica Oliveira Brasil Soares, 6 de janeiro de 1988. Certo. A senhora mora onde? Eu morava em uma residência estudantil perto da cidade universitária da USP, mas foi entregue. Certo. Isso é em São Paulo, capital, em São São Paulo, Paulo, capital, Butantã. certo. A senhora nasceu lá em São Paulo, capital, ou morava lá? Mora lá há quanto tempo? Como é isso aí? Eu sou de Fortaleza, Ceará, e fui para São Paulo, capital, para estudar medicina na USP. Certo. E há quanto tempo já estava lá? 3 anos. Certo. Então, a senhora é estudante universitária, não é isso? Isso, Vossa Excelência. Seu estado civil, casada, solteira, convive com Sou alguém, casada. tem filhos, Ainda não. é, trabalhava ou só estudava Eu antes de estar presa? estudava, mas sempre tentava dar uma aula particular, mas não era nada fixo. Certo. E também É, tentei vender castanhas lá na faculdade, para ajudar também. certo. A senhora já foi presa ou processada criminalmente alguma vez? Nunca, Vossa Excelência. Nunca, né? Eu vou agora começar a fazer perguntas sobre as acusações que existem contra a senhora nesse processo. Relembro que a partir desse momento a senhora não é obrigada a responder nada do que eu vou lhe perguntar. Eu apenas peço que, se a senhora for ficar em silêncio, o que é um direito seu, que a senhora indique isso. Fale isso, porque eu vou ter que registrar aqui uma série de perguntas. Então, à medida em que eu for perguntando, se a senhora for ficar em silêncio, eu apenas peço que a senhora diga, vou ficar em silêncio, tá bom? Só para a gente andar aqui de uma forma mais agilizada. Eu inicio perguntando se essa acusação que existe contra a senhora nessa ação penal aqui, 1122, se essa acusação é verdadeira. Totalmente falsa. A senhora disse que mora em São Paulo, né? Mas tudo se desenrolou aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Que dia a senhora chegou aqui em Brasília? Dia 7. No dia 7. E a senhora veio para cá como? Eu estava no QG no dia do meu aniversário, dia 6. Havia uma movimentação para vir para Brasília, surgiu uma vaga em um carro e eu vim de carona. Vê as ideias mesmo. A mulher foi passar o aniversário dela no QG. Pedindo um golpe, tá ligado não? E eu já tinha visto nas matérias que ela tinha passado Natal e Ano Novo. Gravou até bagulho de vídeo lá nesses bagulho de QG. Tá ligado? Não, agora não de São Paulo. Essa galera é muita brisa, meu velho. Na moral. E aniversário, né? Parabéns, feliz aniversário. Muitos anos de colmeia, viu, meu velho? A senhora estava no QG lá de São Paulo, Isso, porque era o dia do meu aniversário. certo? E aí veio de carona para Brasília do dia 6 para o dia 7 ou já no dia 7? Como é que No foi? dia 6. Saí de No lá dia de 6, 1 da tarde, eu acho, e cheguei 5 da manhã do dia 7. certo. E essa carona, foi com o quê? Com um amigo, um conhecido lá do QG? Como é que foi? Não, eu não tinha esses conhecidos, assim. Surgiu uma carona, tava as pessoas se movimentando e vim. Não era Mas amigo, era uma carona num carro particular. Era sim. uma pessoa que veio dirigindo. Essa pessoa também veio para a manifestação ou ela veio nesse carro só para trazer outras pessoas? Não, veio também para a manifestação. Veio também para a manifestação. E aí vocês chegaram aqui em Brasília, você veio com essa carona, você pagou alguma coisa para vir nessa carona? Você dividiu combustível? Teve alguma coisa assim? Ia dividir combustível, mas como eu não tinha, então eu vim de carona. Certo. E aí você chegou aqui e ficou aonde? Eu fiquei no QG. No QG também. É, Você trouxe barraca, ficou lá na barraca de alguém? Como foi essa dormida aí do dia 7 para o dia 8? Eu fiquei em uma barraca que eu trouxe. Certo. Você conhecia pessoas do QG daqui ou não? Não, Como é que foi isso? Não conhecia.
Tá bom, então você dormiu do dia 7 para o dia 8 no QG, e aí no dia 8 o que foi que aconteceu? No dia 8 eu vim sozinha pra. Eu me perdi das pessoas que eu conhecia e fui Ó, andando do QG até a Praça dos Três Poderes. certo, mas aí, quando você chegou lá no sábado, no dia 7, o pessoal já estava movimentando essa manifestação, já tinha informação de como é que ia acontecer, como é que foi isso? Não havia uma pauta comum, a gente não sabia que dia seria mesmo, que hora seria mesmo, e a gente estava só esperando. Eu fui no mercado comprar o que eu iria comer e no sábado começou a aparecer algumas pessoas falando uma para outra que depois do almoço já vai ser, já é pra gente estar lá. E Isso aí, no domingo, no domingo, no domingo, 1 tá. e meia, começou o pessoal saindo e eu não entendi, não sabe? Não havia um organizador, não havia uma liderança. E eu também fui, eu me perdi das pessoas que eu conhecia, que veio de São Paulo, e fui andando até lá. Certo, então o grupo, digamos assim, saiu um grande grupo ou saíram grupos, como é que funcionou? E aí a senhora Foram acabou se saindo as perdendo? pessoas aleatoriamente, assim. Foi falando um ao outro que era para ser naquela hora. Não tinha internet lá também, meu celular também estava descarregado desde o sábado. E a gente foi andando. Fui andando sem saber exatamente o que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo lá também. E a gente foi andando. Mas já havia informação de que essa marcha, digamos assim, essa caminhada iria até a Praça dos Três Poderes, a ideia era essa, isso já era o comunicado, digamos assim, lá no grupo. Não havia um comunicado, assim, não havia. Eu também não estava com internet, não estava olhando o grupo, nada, eu não sabia o que que iria acontecer. Não havia uma organização, isso eu posso realmente afirmar, porque não havia uma organização. Pessoas foram para orar, pessoas foram para acampar, eu fui para acampar lá, ficar sentada. Levei 5 maçãs, uma manga, um pacote de pão integral e água. Passei por uma É, revista, inclusive, isso que eu ia perguntar. Eu queria entender melhor esse deslocamento. A senhora disse que saiu um grupo, a senhora acabou se perdendo e a senhora acabou andando sozinha até a praça, eu já saí do QG sem nenhum conhecido. certo? Já saiu do QG sozinha. Exatamente. E aí, nesse percurso, a senhora chegou a ser revistada, acho que a senhora já falou isso, E né? tinha A uma senhora estava o fileira quê? de Com uma mochila? policiais, tinha uma fileira de policiais, inclusive escolta em toda a margem da avenida. E eu imaginei que, porque era uma manifestação pacífica, a ideia seria isso, porque a gente estava no QG durante todo o período, pacificamente, ordeiramente, e foi dada uma permissão, que era a nossa liberdade de manifestação. A gente está na frente do QG. Então, ficamos pacificamente. E no dia estavam os policiais durante toda a margem da avenida e depois uma fileira de policial. E no meu entendimento, aqueles policiais iriam nos guardar, nos proteger de infiltrados, de que aquela manifestação estava ordeira, que estavam nos revistando para realmente não ter arma, e eles revistaram a minha bolsa e tiravam até qualquer pedaço de pau de bandeira, eles tiravam. Então, eu estava indo caminhando, achando bonito tudo aquilo que estava acontecendo, pessoas orando, enfim. E eu achei que os policiais, nunca imaginei. Eu imaginei até que poderia haver alguns infiltrados para prejudicar o nosso movimento, mas nunca imaginei que policiais estariam ali para ir contra nós. Mas vê só, meu irmão. A bandida pensava que a polícia ia proteger. Na verdade, pensava que ia dar golpe junto, né, com elas, na real. O pensamento era essa. Na moral, eu tô tão indignado de ter sustentado essa mulher, meu irmão. Vê só, eu pago a pensão da mãe dessa mulher, que criou essa mulher. Eu pago o auxílio emergencial dela. Paguei Auxílio Brasil. Paguei Bolsa Família.
paguei faculdade pra essa mulher fazer umas delinquências daquela, meu velho. Não, meu irmão, tem que ficar guardado. Agora eu vou pagar pra você ficar guardada no cercadinho de ferro, tá ligado? Nas 4 linhas lá da colmeia. Vou pagar todinho, 2 feijoadas por semana e sua estadia lá, vamos, velho. Mas sem causar prejuízo de quebrar as coisas, pelo amor de Deus. É, a senhora já disse o que tinha na sua mochila, mas eu preciso fazer uma pergunta que consta aqui da relação. A senhora levava com a senhora algum tipo de arma ou arma branca, ou instrumento pérfuro cortante, ou substância inflamável com a senhora? Não, Vossa Excelência. Levava A apenas senhora, ali. alimentos. A senhora passou por essa revista, teve a sua mochila verificada e foi liberada, Isso, foi liberado. certo? E aí, do seu deslocamento desse ponto da revista para frente, até chegar na praça, havia algum tipo de bloqueio policial mais adiante? Nenhum bloqueio policial. Nenhum. Em nenhum Inclusive, eu via momento. pessoas me chamando, mas não em um bloqueio policial, por nenhum momento algum policial disse não vão, porque está tendo algum embate, por nenhum momento. E essas pessoas chamando, quem eram? Eu não consigo dizer quem eram exatamente, porque estava muito atordoado, uma multidão de pessoas. Eu vi a rampa muito lotada, eu vi muitas pessoas tirando foto. Eu não fui para lá para tirar foto, então eu segui em um tipo uma rampa que ia para, eu acho que o subsolo, acho que estacionamento, alguma coisa Isso assim. no Senado. Eu não sei dizer exatamente, porque eu não, foi a primeira vez que eu vim em Brasília, eu não sei como, onde é STF, onde é Planalto, eu não sei. Depois é que eu descobri que ele era Senado, a minha advogada me falou que era onde eu estava, mas eu não sabia onde que eu estava. Oxe, meu irmão, ela não acredita muito na advogada, não, vamos, velho. O cara tá dizendo que a advogada foi dizer pra ela, mas ela não sabe dizer, e daí pá. Oxi. Certo. Aí, mas só para a gente entender aqui melhor, a senhora disse que foi seguindo, que não tinha bloqueio policial, que algumas pessoas chamaram, e a senhora acabou entrando nesse prédio em que contexto? Já havia algum tipo de embate? O prédio estava quebrado, a porta estava aberta? É isso que eu quero entender. Eu não vi nada quebrado porque eu, até antes de eu entrar, né? Quando eu entrei é que eu vi. Mas no momento em que eu adentrei, não, eu não estava vendo nenhum embate, estava vendo uma multidão de pessoas nos prédios. Eu entrei, eu acho que era um subsolo, eu acho que era alguma coisa de estacionamento, uma rampazinha que era, tinha um gramado, a rampa que o pessoal estava subindo e tirando foto de um lado, e uma rampazinha descendo parecia subsolo, onde tinham as vidraças e as pessoas estavam passando por ali. E por Depois, que que a quando senhora eu entrou no entrei, prédio? hã? E Sim, por ó. que que a senhora entrou no prédio? Porque tinham muitas pessoas lá. A gente não, a gente foi para acampar do lado de fora, pacificamente, essa era a ideia. Mas assim como lá no QG começaram a falar que era tal hora e que não havia liderança e organização, então eu pensei, eu vou entrar na casa do povo. Eu vou entrar lá, vou ficar lá quietinha e orar. Depois que eu entrei, é que eu vi que as coisas estavam quebradas. Sim, quem te deu direito de invadir a nossa casa? Oxe, é cada uma, né não? Essa galera é muito brisada, meu velho. Certo. E aí, quando a senhora entrou, então, não havia, mais uma vez, eu pergunto, não havia ninguém contendo, não havia ninguém dizendo que a senhora não poderia entrar, é isso que a senhora está De falando. forma alguma, não tinha nenhum policial ali. A senhora chegou a ver em outros prédios como é que as pessoas estavam entrando, ou a senhora só já se direcionou para esse onde a senhora entrou e não Não, viu como é que. assim que eu cheguei, eu fui logo nessa direção, porque eu não queria só ficar ali tirando foto, vendo a multidão. Sabe que as pessoas pareciam muito felizes, pareciam tudo muito bem ali no gramado. E eu vi muitas pessoas entrando no prédio, e chamando, e aí eu segui. A senhora, quando a senhora disse que quando entrou no prédio, viu que havia coisas quebradas, já de imediato, como é que foi isso? Já, assim que eu entrei e eu virei, eu vi um vidro quebrado. Não vi outras coisas. Depois é que as pessoas estavam aglomeradas e eu fui entrando e vendo outras coisas quebradas. Mas Esse não vidro vi pessoas quebrando nesse momento assim. Não vi. já estava quebrado. Já estavam quebradas. Esse vidro quebrado era um vidro de porta, era um vidro de janela, era um vidro. Eu acho que era de janela.
E aí a senhora seguiu, tinha muita gente circulando, como é que foi isso aí? Tinha uma aglomeração muito grande e muitos idosos lá. Muitos idosos, eles, em sua grande maioria, pelo menos o que mais me chamou a atenção. Nesse período em que a senhora circulou no prédio, em nenhum momento a senhora não viu ninguém quebrando, em nenhum momento. Existe um momento que houve, não vi quebrando, mas uma tentativa de quebra. E senti bombas, muitas bombas de gás de pimenta, que foi o momento em que eu não consegui respirar. Eu fiquei tentando resistir lá, ficar perto, porque tinha pessoas que eu vi que poderia precisar da minha ajuda. Vi muitos idosos lá, e eu sou assim, quem me conhece sabe que eu até me prejudico por ajudar outras pessoas. Pronto, isso aí, se ela precisar, ela pode até me chamar pra testemunhar a favor dela. E eu nem conheço isso aí, viu? Isso aí é verdade mesmo. Ela se prejudica pra ajudar os outros aí, ó. Se ferrou todo dia pra ajudar Bolsonaro. Então, eu permaneci lá o tempo que eu podia, mas chegou um momento em que eu não conseguia respirar e eu saí, alguém me ajudou e me levou para um lugar arejado. Depois, quando eu estava respirando bem, eu voltei para ver essas pessoas. E não tinha mais ninguém, não tinha policial, não tinha nada, eu não sabia para onde que as pessoas tinham ido. E aí a senhora fez o quê? Aí, alguém que eu não me lembro quem era, eu sei que era do sexo masculino, falou assim: olha, está lindo lá, que eu acho que ele falou plenário do Senado, que eu acho, mas eu não tenho certeza. Está lindo lá, as pessoas estão orando, estão cantando, estão louvando. Então, pensei, é para esse lugar que essas pessoas foram. E aí eu segui em direção que seria o plenário do Senado. Quando eu cheguei lá, estava intacto lá no plenário intacto depois eu contei, na minha contagem eram 37 quando eu contei, lá no plenário do Senado. E aí Mas quanto estava triste naquele momento. Em todo momento eu estava triste. Depois que eu adentrei, eu estava triste porque não era o que eu esperava, o que eu vi. e quanto tempo a senhora ficou lá no plenário? O que é que aconteceu no plenário? O que é que a senhora fez lá no plenário? Lá no plenário eu fiquei sentada, orei, fiquei esperando. Eu vi muitos idosos, e enquanto ainda tivesse alguém ali, eu ficaria ali. Porque alguém poderia precisar da minha ajuda. Tinha muitas pessoas chorando, muitas pessoas falando dos netos, e eu fiquei sentada um tempo nas cadeiras dos senadores, depois orei, e tinha policiais lá que começaram a aparecer. No início não tinha, quem ficou mais tempo com a gente foram dois policiais, o Wallace, eu acho, que foi o que mais passou tempo, o outro, o Gilvan, e o seu Gilvan e o seu Everaldo, eu nem vi praticamente lá. E aí, o que foi que aconteceu? Vocês ficaram lá e aí, num dado Vamos momento, lá. O que eu queria, na verdade, era que houvesse que a mídia, porque eu não confio em grande parte da mídia nacional, e uma vez que ela não falava as nossas opiniões para a sociedade, que fosse aberto os olhos de pessoas lá fora. Então, mesmo que tivesse acontecido essa depredação, que não é o que eu defendo, inclusive eu sou contra, totalmente contra, porque é pago pelos nossos impostos, e eu queria que houvesse uma repercussão internacional. Então, mesmo que tivesse havido uma depredação ao patrimônio público, pelo menos que tinham idosos e pessoas que estavam ainda resistindo lá pacificamente lá dentro. Então, quanto mais tempo ficasse, eu ficaria lá. Se ainda tinha uma pessoa lá, eu ficaria lá, porque eu não ia deixar aquela pessoa sozinha. Eu era uma das mais jovens ali, eu não deixaria aqueles idosos sozinhos. E fiquei orando, os policiais estavam lá sentados, inclusive, depois chegaram, ficaram sentados, conversando, e a gente ficou mais tempo lá. Depois um policial falou assim: é melhor que vocês estejam aqui mesmo, porque é mais seguro. E comecei a ouvir bombas de algum lado que estava acontecendo lá fora. Não sabia o que estava acontecendo, eu estava sem o meu celular, sem internet. E ficamos lá esperando o máximo do tempo que dava.
Quando, depois de um tempo, o presidente, então, falou intervenção federal, a gente soube que teve uma intervenção federal, enfim, a gente ficou só aguardando como as coisas iriam se proceder. E saímos de lá às 6h45, não foi dada ordem de prisão para nós, em nenhum momento me foi dada ordem de prisão. Deu a entender que a gente ia passar por uma triagem, um depoimento e ia ser liberado. E eu estava consciente que eu não tinha feito nada, que as câmeras podem provar isso. Essa questão da intervenção federal, a senhora fala que lá dentro ainda vocês já tiveram a informação dessa notícia. Houve uma informação que teve uma intervenção federal que o presidente, então, empossado, tinha falado, mas o que isso ia se proceder, eu não sabia. Eu sei que eu não tinha feito nada e estava ali, aguardando. Certo. E aí, em que momento vocês foram retirados de lá? Mais ou menos que horas isso Foi aconteceu? umas 6h45 que eu me lembro, porque alguém olhou no relógio e disse, ó, 6h45 estamos saindo e não foi depredado nada onde estávamos, no plenário do Senado, que é onde a gente ficou mais tempo. Eu fiquei mais tempo. As outras Não pessoas tinha não nada posso depredado dizer. lá. Não foi nada Não tinha depredado nada. lá. Inclusive, até as garrafinhas de água eu juntei, eu lembro de ter juntado. E perguntei a um policial, eu não sei se foi o Gilvano, não me lembro, então, onde que eu coloco? Aí, depois de depredar tudo isso aqui, isso aí não é nada. Não é não, vô, velho. Essa galera faz essa baderna todinha e no final das contas a mulher quer juntar a garrafa. Ai, vô, velho. Essa galera é muito hilária mesmo, meu irmão. Na moral. A mulher passa Natal, Ano Novo, aniversário e bagulho de QG pedindo golpe. E pra comemorar, ela vai se embora pra Brasília, amor, vai conhecer o Congresso e a Colmeia. Eita, amor, velho. Na moral, irmão. Aí pode colocar aí. Eu coloquei, a gente nunca faz nada, né? Mas a gente tenta fazer alguma coisa. Mas aí depois retiraram vocês de lá do plenário e aí foram, enfim, eu já escutei aqui alguns relatos, acho que levaram vocês para um determinado lugar e aí houve todo um procedimento Vamos por levar uma, lá para o por estacionamento. uma- certo. A senhora praticou algum ato de violência contra policiais ou equipes de segurança? Não, Vossa Excelência, inclusive eu sou totalmente contra, inclusive eu sou a favor dos policiais, inclusive eu já prestei concurso para a Polícia Federal, papiloscopista. Eu ouvi aqui a sua versão dos fatos e a senhora traz aqui a versão de que teria entrado no prédio, que inclusive teria sido chamada. Mas eu tenho aqui uma série de perguntas, eu já faço essa ponderação aqui antes de começar, só para que a gente ande melhor aqui em relação a essas três perguntas, porque a senhora deu a sua versão, mas aqui, em face das acusações que existem no processo, essas três perguntas partem da premissa de que houve uma invasão. Então, eu vou fazer as três perguntas e aí a senhora, se for o caso, reitera isso que a senhora já falou, né? E eventualmente complementa, tá bom? Ao invadir o prédio do Senado Federal, a senhora queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Primeiramente, eu não invadi, eu entrei na casa do povo, como eu falei, havia já uma multidão lá, e se eu queria destituir, essa é a pergunta, né? Destituir? Restringir, impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais. Para mim, essa pergunta não faz sentido, porque era dia de domingo, era recesso, e adentrar um prédio público não, para mim, não tem lógica relacionar com o impedimento da atividade dos poderes. Essa galera é muito cínica, né? Não era bagulho de golpe, não, porque era domingo. E não foi simplesmente invadir prédio público, não, bebê. O que é que vocês fizeram? Vocês ficaram meses acampados na frente de quartel militar, pedindo pros militares intervir no bagulho.
Oxi! Aí essa galera que estava na frente dos quartel pedindo golpe militar se juntou e invadiu os bagulho, querendo que os militares comprassem a ideia de dar golpe. A ideia é essa, meu véi. Agora quer pagar de sonsa no bagulho, é? Cola não, meu véi. 14 anos foi barato, meu véi. Certo. A senhora pretendia, com a invasão, auxiliar, depor o governo? Para mim também essa pergunta não tem lógica, porque adentrar um prédio e depor o governo são coisas que para mim não estão relacionadas. Ah, meu véi, lógica pra tu é passar Natal, Ano Novo, aniversário na frente de quartel, né? E tá relacionado não? E aquela postagem que tu fez lá sobre o Sri Lanka? E aí? É muita cara de pau dessa galera, amor, velho. Tô dizendo, é muito periculosa e cínica. Nossa, Pois não. A senhora pretendia, com a invasão, auxiliar na implantação de um novo regime ou governo? é da mesma forma, para mim não faz sentido, porque se o presidente já foi eleito, se a eleição dele, ele já estava diplomado, empossado, também não faz nenhum sentido, porque eu fui lá para defender a minha livre manifestação, meu direito de manifestação, que é garantido pela Constituição Federal. A senhora recebeu algum tipo de auxílio para tomar parte dessa participação, seja no transporte, seja no momento em que a senhora ficou aqui no QG, seja em todo esse deslocamento, auxílio financeiro ou de qualquer outra natureza? De forma alguma, porque eu fui pela minha consciência, inclusive eu sofro as consequências porque eu prefiro ter a minha consciência limpa. Quem a senhora apoiava ao participar da invasão? No momento eu não vejo relação a quem eu apoiava, porque o meu apoio era pelo Brasil. Eu fui pelos meus valores e um Brasil melhor para as minhas sobrinhas e para os filhos que eu ainda quero ter. Pronto, e cadê aquele teu papo de lógica que tu tava dando agorinha, que tinha que ter lógica as coisas? E como é que tu vai conseguir um Brasil melhor pros filhos que tu ainda talvez um dia vai ter? Ficando acampado em frente de quartel, minha irmã. Oxi, pelo amor de Deus. Ela queria o quê? Que a pensão do fosse repassado pra ela e pro filho dela, né? Tá certo. A senhora sabe dizer o motivo de ter havido depredação das instalações físicas lá dos prédios? Eu não sei o motivo. Eu só conjecturo que pode ter tido pessoas que queriam prejudicar para nos colocar em uma armadilha. Vai ver que brava do caramba, meu irmão. A galera premedita o bagulho e combina as fitas e depois quer dizer que foi os outros. E bagulho de infiltrado. Ah, meu velho. Na moral, nem parece que era a mulher que tava querendo lógica nas ideias do bagulho. A senhora danificou algum bem? Não, Vossa Excelência. E sou contra. Em algum momento a senhora esteve com o rosto encoberto ou fez uso de máscara? Não, não usei máscara, Vossa Excelência. A senhora acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas eletrônicas e nas eleições? Bem, o ex-presidente, ele nem se manifestou, né? Por muitos dias ele não se manifestou. E eu não fui por conta das declarações dele. Oxi, nem respondeu a pergunta. A pergunta é se tu acredita ou não, minha irmã. Tá tímida. Diz que quer ficar calada, mas não desconversa assim, não. A senhora queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Se ele foi legitimamente eleito, eu respeito a democracia e o voto da maioria. O que eu queria era uma transparência. Ela tá em choque de falar as verdades dela, ó. Vê que onda, por que será, hein? A última pergunta. Se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tivesse dado declaração reconhecendo a derrota dele nas urnas e a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022 e a legitimidade das eleições, você teria vindo a Brasília e teria ido à Praça dos Três Poderes? Com muito respeito ao ex-presidente Bolsonaro, mas eu não fui por ele.
eu fui pela minha história, eu fui pela minha vida, pela minha experiência, e que tudo que eu já passei na minha vida, a certeza que eu tenho do que eu sou, é o que me fez ir para lá. Não foi por uma pessoa. Eu não prejudicaria a minha faculdade, a minha vida por uma pessoa. Mas sim, Ei, meu irmão, que bicha contraditória. Cadê aquele papo do quem me conhece sabe, pá, eu sou capaz de me prejudicar pelos outros e agora tá dizendo o contrário, o inverso. Oxê. Não, você se prejudica assim pelos outros. Eu tô vendo. assim, pelo que eu acredito, pelos meus valores e o que eu quero passar para as minhas sobrinhas e para os meus filhos. Então, não foi por ele. Independente do que ele falasse, eu iria, porque eu estava no meu direito de livre expressão e livre manifestação. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público, doutora Michele, se entender pertinente, formular alguma indagação a denunciar. Só uma breve consideração, excelente. Considerando que a denunciada tem direito ao silêncio, considerando que, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a denunciada pode, inclusive, faltar com a verdade, e considerando as detalhadas perguntas bem formuladas por Vossa Excelência, o Ministério Público não tem perguntas a fazer. Pois não, doutora. Então, vamos passar aqui a palavra à doutora Carolina, pela defesa da denunciada. A senhora está com a palavra, doutora. Obrigada. Oi, Roberta, mais uma vez. Eu acho que você praticamente esclareceu tudo que a gente já queria saber aqui, mas eu vou pontuar algumas coisas para a gente deixar bem claro. Você sabe me dizer qual é o prédio do STF? Não, não conheço nada. Só vim para Certo, Brasília para ser presa, pelo visto. certo. Não conseguiu conhecer tudo não, só conheceu o QG de Brasília, o Senado e a Colmeia. A Colmeia ela gostou tanto que passou vários meses. Certo. E nessa sua ida à praça lá dos, na verdade, nem chegou à Praça dos Três Poderes, porque a praça fica atrás. Você tinha vontade ou queria atentar contra o STF? Não, não, não tem nem lógica eu atentar contra o STF se eu apenas fui para manifestar meu direito de livre manifestação e apenas acampar lá. Tem Ok. sentido um atentado contra o STF. Você ajudou a retirar grades? Não, não vi nenhuma grade. Em algum momento, algum policial ou algum funcionário informou que estava proibida a entrada ou pediu para você sair? De forma alguma. Nenhum policial fez isso. Como você já falou, quando chegou, já que entrou, já estava, as coisas já estavam depredadas, né? É, Você vandalizou alguma coisa? Quebrou alguma coisa? Não vandalizei e nunca fiz isso na minha vida e sou totalmente contra. Ok. Quais eram as suas reivindicações? Eu queria uma transparência, queria que as pessoas pudessem ter a sua liberdade de manifestação e de expressão, e foi por isso que eu fui para lá. As, Massa, deu tudo certo. O bagulho é tão transparente que até o teu processo corre em transparência, meu irmão. Vê que me fez, amor, véio, com liberdade de manifestação e de expressão, tá ligado? Que tu mesmo tá dizendo que tem o direito já desde o começo. Como é que tu ia tá lutando por um direito que tu já tem? Não entendi. Oxe, faz nem sentido. Cadê a lógica? as manifestações, elas iriam ocorrer no dia 8 mesmo? Você sabe dizer? Não estava certo qual dia seria. Muitas pessoas falavam 8, 9, não havia uma organização em que a E gente a essas, qualquer momento poderia sair. e essas pessoas que falavam lá aleatoriamente, você ouviu alguém dizer que iria invadir o prédio, que iria quebrar tudo e etc? Não, não ouvi. Você viu pessoas machucadas lá no Congresso? Onde eu estava, não. Mas eu vi em uma situação difícil, que poderia precisar da minha ajuda, mas de sangue, isso não. Mas de dificuldade de respirar, sim.
Você chegou a ajudar alguém lá? Sim. Depois que a gente foi para o estacionamento, um senhor começou a ficar se batendo, não sei se era uma convulsão, o que é que era, e o policial, ele deixou a gente separado, separou as nossas, disse para a gente não tocar nas nossas bolsas, e era para a gente ficar lá no chão. Mas quando eu vi esse senhor se batendo e a cabeça dele estava batendo na parede, eu me levantei, mesmo na frente dos policiais, e fui lá segurá-lo para ele não ficar se machucando. Não sei se era convulsão, epilepsia, o que é que ele estava tendo. E pedi para alguém fazer alguma coisa, para o SAMU vir, alguma coisa acontecer. E o policial me repreendeu porque eu tinha me levantado. E eu falei, sim, eu não posso ficar sem fazer nada, eu sou estudante de medicina. Oxe, agora tu quer chorar, minha irmã? Chore não. Lembre que é pelos seus filhos. Que bicha tiração, agora ela quer chorar, mas vê que braba. Você ameaçou algum policial? Nunca. E sou totalmente contra. Você ficou quanto tempo sem alimentação? Esse grupo? Pelas contas que eu fiz, porque eu estava sem telefone, sem relógio, foram em torno de 17 horas. Desde quando é, foi presa até o dia seguinte, sem falar o último horário que me alimentei foi antes de sair do QG, né? Então, 1 da tarde. Então, se for contar 1 da tarde até o outro dia, foram 24 horas. Mas contando do momento que nos tiraram e fomos para o estacionamento, ficamos no chão, eu sentia mais pelas pessoas que estavam comigo. Nesse dia, inclusive, eu estava muito doente, tossindo, tossindo, tossindo muito, e sem parar. E a gente ficou sem água e sem comida por 17 horas. Vê só, meu irmão. A mulher passa não sei quanto, mais de mês em acampamento do bagulho, adoece, adoecida vai participar da revolução e depois acha ruim. Reclama, mas tô dizendo, meu velho. Oxi, é só viver direito, não cometer crime e pá que não passa por essas coisas assim, tá ligado não? Certo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Roberta, para sua defesa? Bem, o que eu queria dizer é que eu tenho 35 anos, eu sou mulher, eu tenho uma bênção de Deus de ter um útero e poder gerar filhos. Mas eu tenho retardado isso para poder dar uma vida melhor para os meus futuros filhos. Então, a minha vida foi de muito estudo. Tivemos muitas dificuldades financeiras, mas eu aprendi a viver com pouco para que o dinheiro que a gente tivesse fosse voltado para os estudos, fosse voltado para comprar livros. Mas o livro que tu comprava era de coisa escrita ou era de figura? Porque, pelo que eu saiba, a bolsonarista não gosta muito de livro não, porque tem muita coisa escrita. Foi o que eu ouvi falar do líder de vocês. Vai ver só, passou por dificuldade o quê, minha irmã? Na moral. Oxi, a mãe recebe pensão de bagulho do exército, meu velho. Deu pra ver a casa que tu tava. Pelo amor de Deus, tu quer vir com esses papos pro lado de nós, é, minha irmã? E outra, minha irmã. Oxe, auxílio emergencial, Auxílio Brasil, Bolsa Família. Vê só, meu velho. E tu ainda quer derrubar o governo que promove isso? Não, minha irmã. Pode ficar chorando aí, mas é pro seu próprio bem. Meus primeiros concursos, vamos dizer assim, foi quando eu tinha 10 anos, 10 anos e 11 anos. Foi para ir para o colégio militar. Enquanto eu estudava de manhã, de dia no colégio, tirando as melhores notas, à noite uma criança de 10 anos, até 10 da noite, estava estudando.
essa criança sou eu. Meus pais eram de ensino médio e eles deram tudo para dar alimentação boa e estudo para nós. Passei nesse colégio militar, fiquei um ano, meus pais nunca me obrigaram a ficar em algo que eu não quisesse. E eu voltei para o colégio particular que eu tinha 100% de bolsa. Sempre tive 100% de bolsa. Mas foi muito difícil os meus pais, eles nos sustentarem. Eles fizeram isso. No colégio, eu participava de Olimpíadas de Química. Fui sétimo lugar na Olimpíada Cearense de Química. Fui o quase bronze na Olimpíada Brasileira de Química. Depois eu segui para as universidades. Fiz enfermagem na Universidade Estadual, fiz administração na Universidade Federal. Depois eu decidi fazer o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Estudei para ela, foi o meu primeiro grande sonho, foi estudar no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Me dediquei totalmente. Aí depois essas condenadas vêm dizer que é liberal, mas vem faculdade estadual, depois uma faculdade federal, aí depois vem um bagulho que também é federal, tá na USP. Tudo bagulho de governo, meu velho. Toma-lhe receber auxílio de programa social de tudo que é lado e canto, tá ligado não? E fica lutando por Bolsonaro, meu irmão. Essa menina que fica falando de lógica é não, pô. Na moral, como é que... Meu irmão, bolsonarismo é um bagulho muito grave, meu velho. Olha o pai que fez com essa mulher. Lá eu teria a comida, eu teria o lugar para morar, sem meus pais se preocuparem comigo, e eu teria um lugar, eu teria também dinheiro para estudar. E faria engenharia, porque eu gosto muito. E quando eu terminasse, eu teria um emprego. E isso, quando eu comecei a decidir, eu não vou trabalhar, porque eu estagiei, trabalhei quando eu estava na administração, e eu não vou me preocupar em trabalhar para ter um tênis, em trabalhar para ter uma roupa, não. Eu vou me contentar com um pouco, mas eu vou estudar mesmo para uma faculdade que seja muito difícil e desafiadora. Mas depois eu vou ter o meu emprego. Só que para o ITA tinha limite de idade. E eu atingi o limite de idade e não pude continuar. Porque eu sei que eu tenho um potencial que se eu não tivesse o limite de idade, eu teria entrado no ITA. Porque eu aprendi que eu tenho potencial e que ninguém vai tirar isso de mim. Meu Deus do céu, bichinha. Ela é vítima do tempo, ó. Que onda. Mas isso foi interrompido. E então, eu fiz concurso para a Agência Nacional da Aviação Civil, fiz para Banco do Brasil, estudei para o Banco Central, Caixa Econômica, passei no cadastro de reserva, mas isso seria concursos de ensino médio. Oxi, meu irmão. Tu queria arrumar emprego também, vinculado ao Estado. Meu irmão, é um neoliberal muito peba, viu, meu velho? Isso é neoliberal pros outros, né? Eu queria muito ter filhos. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo, isso é para os meus filhos. Ei, meu velho, na moral, eu queria que tivesse um deputado doideira, tá ligado, não? Tem que falar com o Janones. Será que eu consigo contato de Janones? Pra ele apresentar um projeto de lei pra castração pra golpista. Que essa galera é periculosa demais, meu velho. Deixa essa galera ficar reproduzindo assim, pá, tá ligado? Os caras iam pirar, meu velho. Mas um concurso de ensino médio não me daria o valor para eu sustentá-los bem. E depois eu segui para engenharia de teleinformática na Universidade Federal. São 5 anos em período integral. Eu terminei em 4. Até onde eu sei, nenhuma outra pessoa tinha feito isso. Eu fui homenageada no Dia do Engenheiro pelo meu destaque em rendimento acadêmico. Mesmo durante essa graduação, meu pai teve câncer. E eu via ele indo e voltando para o hospital. E eu queria adiantar essa graduação para que ele não morresse antes de ver a minha formatura. Ele não viu, mas ele soube que eu me formei, porque ele já estava cego. Ele não viu o meu diploma, mas ele sabia que eu tinha me formado. E ele falava, a Cacá se informou. Só que eu não tive logo um emprego. Foi uma crise de emprego muito grande em 2016 para 2017.
Não consegui logo o mestrado. Enquanto meu esposo seguiu para um mestrado, eu decidi, porque eu já estava com isso em mente na metade da minha graduação, que eu ia fazer medicina. E eu iria juntar a engenharia com medicina. Mas eu não queria medicina em qualquer lugar, porque eu tinha medo também da quantidade de médicos que estavam se formando no Brasil e eu tinha muito medo de ficar sem emprego, porque eu estava pensando nos meus filhos, estava pensando nos meus filhos. Na moral, pensa na mulher pra sofrer que só pelos filhos que não existe essa daí, né não, meu irmão? Ela fica colocando a culpa da galera nos filhos que nem existe, meu irmão. É muita bem, irmão, na moral, pô. Tem que deixar essa galera presa mesmo. Pode não, a galera periculosa dessa tá na rua. Oxe, pelo amor de Deus. E então eu fui para o cursinho. Meu pai estava muito doente e acamado. E eu estudei muito, muito. Todas as pessoas que me conhecem podem pegar de vários lugares, sabem como eu fui para estudar. Se botava o nome de Bolsonaro agora no meio de alguma pergunta e ela achar que pra defender Bolsonaro tem que dizer que é contra os estudos, ela vai dizer, viu, velho? Em torno de mais de 30 livros eu li durante um ano e ao mesmo tempo que eu estava estudando para o vestibular. E eu aprendi com os meus professores em todas essas universidades que eu fiz a questionar. Se alguém disser assim, Roberto, você não pode falar isso porque vão te recriminar, como que eu, uma universitária, eu que aprendi a questionar, posso ficar calada e posso aceitar que as outras pessoas sejam caladas por uma indicação, por um dinheiro, porque senão você não vai ter trabalho? O meu trabalho é pelo meu esforço, é por eu passar, são os concursos. Oxê, tá falando mais nada com nada, minha irmã, na moral. Que brisa do caramba. Então, depois que eu passei, né, em várias faculdades de medicina nesse ano, mas o meu pai faleceu com 3 dias para eu fazer o vestibular da USP. A USP passou a ser o meu segundo grande sonho, que eu não consegui o ITA, mas esse seria o meu maior desafio, passar posso dizer, como a melhor universidade da América Latina. Pelo menos até antes de eu ser presa, ela era. E ela era para mim. Foi, vice a USP perdeu 3 estrelas no Mac porque ela foi presa. É muita ideia, né, não? E aí, meu pai faleceu com 3 dias para eu ir para eu fazer o vestibular. Não foi nesse vestibular que eu passei. Meu pai também não chegou a saber que eu passei nas universidades de medicina. Ele faleceu. Mas eu passei em 5 universidades de medicina. E no ano seguinte eu fui para uma delas, que foi a UFRJ. Lá foi a primeira vez que eu percebi um constrangimento para falar o que a gente pensa. E eu não imaginava que isso estava dessa forma dentro das universidades. E comecei a ver em outras universidades também as pessoas falando a mesma coisa. E existe uma frase que a gente vê quando a gente estuda. Eu posso não concordar sequer uma palavra que você diga, mas eu vou defender até a morte o direito de você falá-la, de você dizê-la. Eu não podia, com toda a minha história, dizer um dia para os meus filhos, não fale, senão você vai ser preso, não fale, porque isso não pode. Se ele estudou para questionar, nesse mundo em que as mulheres já são caladas por tantas coisas, eu, como mulher, eu tenho que ser também um exemplo para as outras e para os universitários. E aí na UFRJ, eu fiz um semestre sozinha, eu morava em um quartinho, porque eu tinha naquela mente, não importa se eu não posso ir para o salão, não importa se eu não tenho as melhores roupas, importa que eu estou estudando, vai ser para os meus filhos, e eu vou me formar para dar a melhor condição para ele. E aí depois eu tranquei a UFRJ porque eu continuava pensando na USP, eu continuava pensando em juntar engenharia com medicina. Voltei para o Ceará, não contei para ninguém que estava voltando no Ceará, enquanto todo mundo achava que eu estava em medicina, tinha me esquecido lá, eu estava estudando de volta. E estudar, para quem sabe o que é estudar, é se humilhar.
Oxi. Ó os papos da mulher, meu irmão. Ela foi humilhada porque teve que estudar, tá ligado, não? É o novo nível de vitimismo, vamos, vai. O vitimismo desses bolsonaristas vai longe. É você se debruçar em cima dos livros e ficar até o sono chegar. É madrugada, é final de semana. É não ir até para o aniversário de 50 anos da mãe. E eu vi a minha família, eu estava lá no Ceará, eu vi por 4 vezes só no ano, porque eu estava estudando. Porque a minha idade estava me impossibilitando de ter os meus filhos. Mas eu não, só mais um pouco. Eu vou passar agora, eu vou passar agora. É, não tem tempo pra ir ver a mãe, não. Não é mais tempo pra ficar em bagulho de quartel, pedir intervenção federal, tempo pra ir pra Brasília, participar de Revolução dos Mané, e tu arruma tempo, né? Ah, meu véi. Essa lágrima de crocodilo aí não ilude de ninguém, não. E aí eu passei na USP um ano depois. E E, agora, Roberta? finalmente, o que acontece é que eu tô com 35 anos. Há 7 meses, há 200, mais de 200 dias que eu tô aqui. Isso está me possibilitando de eu terminar minha faculdade, que eu já terminaria se não acontecesse tudo isso, com 38 anos. Quando então eu poderia ter o direito de formar minha família. Agora, com isso, eu não vou mais me formar com 38. E não é com 39. Medicina não é assim. Eu ter perdido 6 meses, eu não vou terminar com 38 anos e meio. Não. Eu tenho que ver se eu tenho vaga para as disciplinas. Eu vou me formar talvez com 40 anos. E Você acha dinheiro justo? Você acha Dinheiro justo? nenhum que o Estado venha pagar, porque isso é uma dívida que o Estado já está conosco, dinheiro nenhum. Ela quer ser indenizada porque participou da Revolução dos Mané, deu errado e foi presa. Ah, meu velho, quando o cara pensa que não pode ser mais surpreendido por um bolsonarista, ele vem lá e... Brá! Que bagulho doido do caramba, meu irmão. E outra coisa, foi 14 anos, viu, meu velho? Tu tem que alterar essas contas aí, tá ligado, não? Tava em 40, aí joga aí pro 48, 47. Ai, meu irmão, pelo menos pelas contas aí que eu tô vendo, essa mulher não vai reproduzir. Já é um bem a mais pra a sociedade. Vai pagar o fato de eu não formar minha família e de toda essa injustiça, de ter manchete em jornal, em uma folha de jornal, não considerando toda a minha história, tudo que eu fiz até aqui. Então, isso é uma tremenda injustiça com todas essas pessoas que estão aqui comigo, que quero ter os meus filhos ainda. Meu irmão, tu quer que a galera reconheça o que tu fez pra tu mesma? Ou pelos filhos que tu nem teve? Oxi, que onda é essa? Me diz aí, qual foi o bem pra sociedade que tu produzisse e aí fizesse faculdade federal, estadual, Ibraipá, tá ligado não? A galera do estoque, essa galera é super ligada em bagulho de pesquisa, desenvolvimento, fizesse o quê? Qual foi teu trabalho de renome? Ah não, fosse estudar outra fita, não foi? Tá certo. Oxi, aí agora tu quer o quê, galera? Te reconheça porque tu se formou. É muita brisa, meu velho, que galera egocêntrica. E quem faz faculdade de medicina sabe como é um sacerdócio, como a gente precisa estar direto em hospital nos últimos anos. Então, isso é o que eu mais sinto. Eu não tive os meus filhos para eu dar uma condição melhor para eles. Mas quando eu vi o que estava acontecendo, eu também não poderia dizer para eles: não, pense no seu trabalho e no seu dinheiro, mas fique calado, senão você não vai ter o seu trabalho, porque tudo que eu consegui foi por esforço e estudo. E é isso que eu quero passar para os meus filhos. E eu peço, com fé em Deus, que o Brasil seja realmente um país livre para a gente se manifestar. Porque se a gente não tiver liberdade, o que que vale a nossa vida? E se não fosse Obrigada, toda Roberta. essa tragédia na vida das pessoas, seria uma piada de muito mau gosto, porque todo esse processo é totalmente mentiroso. Com todo respeito, mas é mentira do início ao fim. Obrigada, Roberta. Obrigada, é isso. Excelência, eu estou satisfeita.
E antes de encerrar, eu quero fazer os meus pedidos. Bora dar uma olhada agora no, no trecho do voto do Xandão, velho. Que Xandão não se comoveu muito não, foi 14 anos. Se bem que eu acho pouco, tá ligado? Mas enfim, bora ver aqui o voto de Xandão. Pronto, vou trazer aqui o trecho do voto de Xandão. A ré Roberta Jéssica Oliveira Brasil Soares foi presa dentro do plenário do Senado. Em seu interrogatório policial, a ré optou por permanecer em silêncio. Em seu interrogatório, em juízo, aí vem as ideias que ela deu agora, que eu vou pular, aí segue. A ré, portanto, reconheceu a invasão no plenário do Senado, sua passagem pelo QG de São Paulo e de Brasília. O laudo da Polícia Federal X e Y e pá foram elaborados pela polícia e acostados aos autos sobre tal documento. A ocasião consignou a autoridade que, cumprimentando cordialmente em resposta ao ofício eletrônico de tal número encaminhado em anexo no sobre o laudo tal da polícia, do exame pericial realizado no aparelho celular da marca Apple, da marca iPhone, pá, e não sei o que, Ibraipá, do exame pericial realizado também no tablet, da marca Samsung e outro modelo, Ibra, apreendido em posse de Roberta Jéssica Oliveira Brasil Soares, informa-se que no auto de prisão em flagrante de Roberta Jéssica Oliveira Brasil Soares, foi lavrado pela Polícia do Senado Federal e que foram apreendidos o aparelho celular e o tablet vinculados ao auto de prisão em flagrante de tal número Ibraipá da Polícia do Senado Federal. Por ordem de Vossa Excelência, esses materiais, juntamente com outros, foram apreendidos pela Polícia do Senado, foram entregues à Polícia Federal, fazendo parte do termo de apreensão de tal número, de tal item Ibraipá, submetido à análise pericial. Identificou-se que no aparelho celular o aplicativo WhatsApp estava configurado com tal número associado ao nome de Roberta Jéssica Brasil BR, ao usuário tal e pá. E no tablet também identificação a conta de WhatsApp configurada com X número associado ao nome de Roberta Jéssica Brasil BR. E ao usuário tal. Contudo, não foram identificados fotos ou vídeos nem dados de geolocalização no dia 8 de janeiro, pois possivelmente os dados foram excluídos e não foi possível recuperá-los com os aplicativos periciais. Em vídeos e fotos produzidos pela própria ré, que espontaneamente os divulgou em redes sociais e posteriormente foram vinculados em diversos portais de mídia de grande circulação, verifica-se o seu incontestável engajamento ao movimento golpista. Aí vem aqui a matéria da Globo, que eu trouxe até um trechinho no começo. Apoio aos atos nas redes sociais. Nas redes sociais, a última publicação da estudante foi feita no dia 6 de janeiro, 2 dias antes do ato terrorista. Não estando de brincadeira, quando falamos de defender a nossa liberdade e o nosso país. Sim, só está começando, escreveu Roberta Jéssica. A estudante começou a compartilhar postagens de teor político pró-Bolsonaro no final de setembro do ano passado, dias antes do primeiro turno das eleições. Em uma das postagens, ela escreveu: "Desde 2018, entendi que era melhor ficar calada, mas estamos calados, nos custa a liberdade." Em outra publicação de 4 de janeiro, a estudante citou a invasão do Palácio Presidencial do Sri Lanka em julho de 2022 como exemplo do que deveria ser feito no Brasil. Veja o post abaixo. O poder emana do povo, mas quando os políticos não atendem o clamor do povo, foi isso que aconteceu. Até milhares de pessoas podem ser presos, mas uma população em milhões reunida não. Poder ser de forma pacífica, mas caos. Aí aquela foto lá e vaga eu trouxe no começo, tá ligado não? Aí segue aqui. Natal e Ano Novo em acampamento bolsonarista. Roberta teria passado tanto Natal quanto Ano Novo em acampamentos bolsonaristas no Comando Militar do Sudoeste, na zona sul de São Paulo. Em uma publicação em 25 de dezembro, ela aparece filmando a rotina do local. Vamos para mais uma live, agora com bem mais pessoas aqui no QG, quartel-general do Ibirapuera. No vídeo é possível ver faixas e cartazes com dizeres de intervenção militar com Bolsonaro no poder. Bolsonaro convoca as Forças Armadas, salvem nossas vidas. E presidente Bolsonaro, confiamos em você, queremos somente você no comando de nossa nação. Vai ter nada a ver com Bolsonaro não, vamos ver. Isso é a galera, é narrativa da galera, tá ligado? De nós que é comunista e pá, esquerdopata e tal.
A estudante, agora presa, também aparece ouvindo e entoando músicas como Forças Armadas, Uma Coisa Eu Peço, Limpe o Supremo, o Senado e o Congresso. E se for preciso, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Aí segue aqui. Como se vê, Roberta teria passado tanto o Natal quanto o Ano Novo em acampamentos no Comando Militar do Sudoeste, na Zona Sul de São Paulo, o que denota o seu amplo envolvimento com o movimento golpista. Além das referidas publicações, constam milhas de golpistas extraídos do seu celular, como convocação para a greve geral, bem como para atos do dia 8 de janeiro. Ó, o bagulho aqui, ó, invadir Brasília, Ibraipá. Eu sou patriota, não fujo à luta, volta do quartel. Muito golpista mesmo, aí segue. O robusto conjunto probatório trazido aos autos assegura que Roberta Jéssica Oliveira Brasil Soares incorreu nas figuras típicas a elas imputadas na denúncia. Está comprovado pelo teor do seu interrogatório, pelos depoimentos de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pelas conclusões do interventor federal, pelas mídias produzidas pela própria ré e outros elementos informativos que Roberta Jéssica Oliveira Brasil Soares, como participante e frequentadora do QG naquele fim de semana e invasora de prédios públicos na Praça dos Três Poderes, com o emprego de bolsonarista ou assestação, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando o impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E tudo para depor o governo legitimamente eleito, com uso de bolsonarice, por meio de não deixar as coisas inteiras do patrimônio público e ocupação dos edifícios sede dos três poderes da República. Baratíssimo esses 14 anos, irmão, velho. Até se fosse 17 tava pouco. Olá, meu velho. Eu não disse que o nível de periculosidade dessa mulher era alto? Oxi, tu é doido, né? E o bicho botou até a matéria, meu velho, que eu busquei informação. Se eu soubesse, eu tinha nem pesquisado tanto, meu velho. Era só ter feito um bagulho que as ideias das pesquisas vinham no final. Não, mas teve as ideias do Metrópolis lá, que ela tava fazendo bagulho de campanha de Pix. Quer juntar 100 mil, vai ver que braba, meu velho. É a vida todo dia sugando dinheiro de nós e agora ainda quer que nós faça Pix, vê que onda. Enfim, é isso mesmo, rapaziada. Eu vou encerrando já os vídeos por aqui. Quem não é inscrito, por favor, se inscreve na humildade de coração, meu mano. E deixa aquele like quem não apertou ainda. Se já apertou, nem aperta de novo, porque senão o bagulho desmarca, tá ligado? E é essencial também pro engajamento, aqueles comentários. Pode deixar vários comentários se quiser, inclusive, tá ligado? Não, eu fico magoado, o chamago é 0. Mas deixa aquele sem anistia. Quem não coloca sem anistia, eu fico magoado, velho. Que o bolsonarista fica nervoso, me se mandava até bagulho de cartinha pra Xandão e Gonei. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Pra golpista é sem saída, sem anistia, papai. Vai ficar tomando todinho na conversa. E agora, meu velho, ou fica sem filho, ou vai dar uma vida lixo pro filho. Se fosse tu, nem tinha filho mais. Desiste desse bagulho. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!